1 Samuel 27, que nós acabamos de ler, versículo 6, ele na verdade tem aqui uma história por trás. E é a história do rei Davi, que estava sofrendo um momento difícil na sua vida. Davi estava sofrendo terrivelmente nas mãos do rei de Israel, o rei Saul. O que fazia com que Saul perseguisse e algumas vezes tentasse matar Davi era uma extrema inveja que Saul tinha de Davi. Quando ele olhava para Davi, ele não se alegrava de ver uma pessoa que Deus escolhera, que Deus o capacitou para vencer o pior inimigo de Israel, que foi Golias. Livrou Israel de uma grande vergonha, que já estava por 40 dias sendo envergonhado no campo de batalha. Durante 2 vezes ao dia, Golias ia e desafiava todo o exército de Israel e ninguém fazia nada, até que vocês conhecem a história. Davi vai levar um lanche para os irmãos que estavam acampados lá no campo, percebe aquela vergonha, aquela humilhação diante de um grande guerreiro filisteu, e Davi não só percebe a vergonha que o exército de Israel estava passando, mas ele percebe também que Golias estava desafiando e envergonhando o nome do Senhor. E já sabemos o desenrolar dessa história, que Davi vence Golias. A partir daí, Davi já não estava mais morando na casa dele, mas diante dessa fama, desse ato heróico de Davi, Davi passa a morar no palácio real. Mas Saul alimenta um ódio, alimenta uma inveja, alimenta um rancor, alimenta, um monte de sentimentos ruins por Davi, e por causa disso começa a persegui-lo, começa de uma certa forma a tentar até matá-lo, como aconteceu algumas vezes lá dentro do palácio. E Davi, percebendo que estava correndo risco de vida, ele sai o mais rápido possível de lá para salvar a sua vida. E nesta fuga de lá com a sua família, ele não tinha endereço. Ele não podia voltar para a casa dos seus pais, porque se ele fosse para lá, certamente Saul iria lá e mataria não só Davi, mas toda a sua família. Então agora você vai ver Davi como um vassalo, como alguém que estava em fuga, como alguém que não tinha mais lugar para ficar, não tinha um endereço fixo. Algumas vezes nessa história aqui de Samuel, de 1 Samuel, você vai ver Davi morando nas cavernas, se abrigando nas cavernas, outras vezes em campo aberto. E neste período, quando você lê a história, você não vê Davi saindo apenas sozinho. Davi sai com a sua família. Só que agora, dentro aqui desse texto que nós acabamos de ler, Davi já tinha mais de 1000 pessoas com ele. Davi tinha um monte de gente acompanhando ele, alguns combatentes que se juntaram a ele, e Davi tem uma grande multidão acompanhando aonde quer que ele fosse, mais de 1000 pessoas. Eu entendo, queridos, que diante de muita gente para cuidar, o deslocamento, de um lugar para outro, o suprimento, tudo isso era complicado para você conseguir manter mais de 1000 pessoas. Acredita-se que era aproximadamente entre 1.500 a 2.000 pessoas que estavam acompanhando Davi. E quando Davi está nessas condições, eu entendo que, assim como Davi, nós, em alguns momentos da vida, em que nós temos, responsabilidades a cumprir, quando nós precisamos suprir necessidades, o peso se torna grande sobre os nossos ombros, e quando isso acontece,
a gente, o mais rápido possível, a gente tenta buscar uma solução. E eu entendo que seja não uma solução paulativa, mas uma solução urgente, uma solução no qual você pelo menos sinta a sensação de poder respirar, de poder ter uma noite de sono tranquila, em paz. Davi estava diante desse momento, de ter uma solução urgente para a dificuldade que ele estava passando. E é nesta hora que eu digo para vocês que quando se busca uma solução onde Deus não está, 4 coisas podem acontecer. E estas 4 coisas que podem acontecer com você, aconteceram com Davi. Aconteceu com Davi. Quando você busca uma solução para o problema que você está enfrentando hoje na sua vida, e onde você vai buscar esta solução, se Deus não estiver ali, se Deus não for a sua resposta, se Deus não for aquele no qual você foi até Ele, tenha certeza de uma coisa: você vai ter problemas. Davi, e com Davi não foi diferente. Por isso eu entendo que quando se busca a solução onde Deus não está, primeiro, nós nos abrigamos no lugar errado. Se você for buscar solução para a sua vida, para o seu problema, para a dificuldade que você está enfrentando nesta noite, e se onde você for buscar a solução, se Deus não estiver ali, coloque isso no teu coração: nós nos abrigamos no lugar errado. O versículo 1 de 1 Samuel 27 diz assim: o melhor que tenho a fazer é fugir para a terra ou as terras dos filisteus. Olha o que acontece com Davi. Davi queria uma solução para o seu problema. Davi queria uma resposta para o momento que ele estava vivendo. Davi queria sentir-se seguro. Davi queria um lugar onde ele pudesse colocar a sua família, os seus amigos, os combatentes, as crianças, sabe, todos aqueles que estavam seguindo ele como um grande líder. Davi queria um lugar onde ele pudesse perceber que ali era a solução. E o que Davi faz? Vocês acabaram de ler comigo. Ele pensa com ele acredita que o melhor que tenho a fazer, isto foi palavras de Davi, é fugir para a terra dos filisteus. Irmãos, não precisamos ser PhD na Bíblia para saber que para onde Davi foi, o lugar que Davi fugiu, o lugar onde ele foi buscar abrigo, era exatamente aonde habitavam os inimigos número 1 do povo de Deus, que era Israel. Olha o que Davi faz. Ele vai buscar abrigo aonde estavam os inimigos do povo de Deus. Eu entendo uma coisa: se nós quisermos ser abençoados por Deus, a solução que nós devemos ter na nossa vida é nos colocar no lugar certo, é buscar abrigo no lugar certo, é nos refugiarmos no lugar certo. Davi acreditava que estando junto aos filisteus era o melhor lugar. Davi achava que estando junto aos inimigos do povo de Deus era o melhor lugar para ele se esconder, para ele se refugiar, para ele aparentemente ter a solução do seu problema. Eu lembro de um jovem que é muito usado por Deus, um jovem evangelista, sempre estava com a Bíblia. Toda vez que você olhava para esse jovem lá em Caxias, ele sempre estava com a sua Bíblia em mãos, estava sempre parando alguém para falar de Jesus. Por muitas vezes eu passava, eu via ele orando por pessoas no meio da rua, na calçada. É uma pessoa totalmente desprovida de vergonha, ele não tinha vergonha disso, era um evangelista, sabe, sempre envolvido mesmo com as coisas de Deus.
quando você parava para falar com ele, conversar com ele, ele sempre tinha uma palavra de Deus para você. Às vezes aquele moço estava cheio de problemas na sua vida, as dificuldades que ele tinha dentro da sua casa, mas isso não impedia de falar de Jesus, de orar pelas pessoas, de evangelizar. Era um moço realmente exemplar. Eu nunca esqueço daquele jovem evangelista. Eu não sei se na igreja dele ele tinha ele tinha esta função, esse ministério, mas se ele não tinha na sua igreja, uma coisa é muito certo: ele era um evangelista. Eu sempre vi ele envolvido. Eu nunca vi ele ser a Bíblia, eu nunca vi ele ser um panfleto. Ele estava sempre envolvido com as coisas do Senhor. Mas eu me recordo que certa vez eu fui fazer um trabalho evangelístico lá na comunidade do Caju, num local chamado Buraco da Lacraia, comunidade da Lacraia, no Caju. Levei um grupo de irmãos, levei um grupo de teatro, outro grupo para fazer evangelismo, e nós passamos ali o dia inteiro, irmãos, falando de Jesus, evangelizando muito, orando por pessoas, expulsando demônios, apregoando o Rei de Deus, apresentando uma peça teatral que foi maravilhosa. Mas eu não consigo esquecer de um grande detalhe que aconteceu naquele dia, que foi um sábado. Eu peguei um grupo de irmãos e nós nos espalhamos pela comunidade, e eu fui num ponto onde havia a imolação das drogas, onde ficava um grupo de traficantes ali, dobrando, pesando drogas, preparando a droga para vender para o consumo. E quando eu cheguei com um grupo de irmãos ali para evangelizar, para falar do amor de Deus, eu percebi que haviam vários traficantes assentados assim no chão, enrolando os papelotes de cocaína, de maconha. E quando eu olhei para aquele grupo de jovens ali, alguém me chamou a atenção. E quando eu olhei para aquela pessoa, eu confesso para vocês que o meu coração quase saiu pela boca, quase tive um ataque cardíaco ali, quando eu olhei para um jovem que estava no meio deles ali. E quem era esse jovem que estava ali, trabalhando na imolação, trabalhando no preparo da droga para poder vender lá fora? Era esse rapaz. Quando eu olhei, eu falei: cara, vem cá, você não é fulano de tal? Falou, ele assim, meio tímido, ele falou: só. Eu falei: cara, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Cara, esse lugar não é para você, rapaz. E quando eu falei isto, o traficante estava ali, um dos líderes ali do tráfico, assim me olhando com uma cara meio brava e tal. Mas, irmãos, eu até esqueci daquele camarada ali, porque eu foquei naquele jovem ali, que eu conhecia muito bem, que eu sabia do trabalho dele. Eu falei: cara, isso aqui não é lugar para você, cara. O que você está fazendo neste lugar? Esse lugar não é teu. O Deus te escolheu para ir para estar entre o povo de Deus, cara. O que você está fazendo aqui no meio desse tráfico, rapaz? Em nome de Jesus, cara, sai desse lugar. Ele ficou todo envergonhado, ele ficou todo, sem saber o que fazer. Ele parou de fazer a dobragem, a pesagem, e ele ficou assim, olhando estarrecido, que ele jamais imaginaria que eu sairia de Caxias com um grupo de evangelismo que tinha mais de 100 pessoas, e estaria lá no Caju, e nesta comunidade. Quando ele me viu, ele falou assim: pô, Paulo, eu não sei o que eu faço na minha vida, foi aqui que eu vim, que eu estava precisando de uma grana, eu não arrumei trabalho, eu não arrumei aquilo e tal. Eu falei: cara, mas isso aqui não é lugar para você, cara, em nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes é isso que acontece. A gente vai buscar solução para o nosso problema no lugar errado, onde Deus não está. E coloque isso no teu coração: se você buscar socorro ou solução para o teu problema aonde Deus não está, pode ser que aparentemente ou momentaneamente você vai ter a impressão que teu problema vai estar resolvido, mas isso não é verdade, é pura ilusão. Vai chegar uma hora que os inimigos vão se manifestar para você, e você não vai ter para onde correr. Então, em nome de Jesus, não se abrigue, não vá para o lugar errado. Davi, infelizmente, ele era menina dos olhos de Deus,
Deus, foi escolhido pelo Senhor, Deus tinha algo maravilhosamente separado para a vida dele, mas dentro deste momento da sua história, ele foi buscar solução aonde estavam os inimigos do povo de Deus. Ele estava no lugar errado. Não faça isso nunca na sua vida. Não faça isso. Quando se busca a solução onde Deus não está, recebemos do inimigo o que nos afasta de Deus. Quando você vai buscar solução para o seu problema, para o momento que você está vivendo, para a dificuldade que você está passando, você pode receber do inimigo algo que aparentemente parece ser bom. Algo que aparentemente parece ser a resposta que você precisa. Parece ser o socorro imediato. Parece até ser um pequeno paliativo. Mas olha o que acontece com Davi no versículo 6 e 7. Então Aquis lhe deu a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Irmãos, às vezes a necessidade é tão grande que as pessoas não param para ver que aquela aparente bênção, sabe, que está vindo na tua frente, que chegou para você, quando você não para observar, quando aquilo que você está recebendo, ela não vem do Senhor, tenha certeza de uma coisa: o que você recebeu vai te afastar de Deus. Porque Deus não compactua com coisas erradas. Eu sei que essa não é uma mensagem que qualquer pessoa gosta de ouvir, porque a gente vive um momento tão grande em que as mensagens, em que os textos são mais para nos levantar, para nos mostrar que somos capazes e poderosos, e que a vitória e que as bênçãos. Mas entenda uma coisa: Davi queria muito a solução do seu problema. E o que ele faz? Ele vai buscar socorro no lugar onde Deus não estava. E o pior, ele recebe do inimigo de Deus uma cidade que tinha sido tomada pelo rei Aquis, o rei dos filisteus. Sangue tinha sido derramado naquele lugar, pessoas tinham sido destruídas naquele lugar, e Davi recebe um presente, uma cidade, para colocar sua família, para colocar as pessoas que estavam acompanhando. E este presente que ele recebe era um presente do rei Aquis, era um presente do inimigo. Se você perguntar: pastor, me diga rapidamente, qual foi a consequência desse presente? O próprio texto está escrito aí. Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Se você for acompanhar a história de Davi, você sabia que 1 ano e 4 meses foi exatamente o período em que Davi não orou mais ao Senhor, em que Davi não buscou a Deus, em que Davi, que era um grande salmista, o maior salmista que nós temos na história da Bíblia, ele não conseguiu compor salmos para Deus. Irmãos, compor salmos para Deus era a coisa que Davi mais fazia. Louvar a Deus era algo que Davi amava fazer. Orar ao Senhor, isso fazia parte da essência de Davi. Mas no período em que ele vive entre os filisteus, conforme o texto nos indica, nos mostra, Davi não fez mais nada. Davi neutralizou a sua vida espiritual, porque recebe do inimigo aquilo que não era de Deus. Sabe, aquilo que a gente recebe de alguém que não é de Deus, tenha certeza, se você não se livrar disso, você vai se afastar do Senhor. Se você não abrir mão disso, pode ser muito bom, agradável aos teus olhos, pode resolver, quem sabe, no momento, olhando para essa aparente bênção, a solução de 90% dos teus problemas. Mas me permita falar para você: se você não se afastar disso, isso vai acarretar o afastamento de você do Senhor. Irmãos, me permita dizer mais uma coisa: não tem coisa pior do que o homem estar longe de Deus.
O próprio Senhor diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Não é o pastor Paulo que diz isso, é o próprio Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ele conseguir tudo que ele sempre almejou na vida, lutou para ter, mas se Deus não está aí, quem deu não foi o Senhor. Então quero rapidamente que você entenda que Davi se afasta de Deus quando vai para o lugar errado, se junta com quem não deve, recebe um presente do inimigo. Se você for aí no capítulo 30 de 1 Samuel, você vai ver a resposta disso. Os inimigos foram lá, a palavra diz que deram contra aquela cidade enquanto Davi não estava, queimaram a cidade toda, levaram as esposas, os filhos, todos os pertences, os bens. Quando Davi chegou lá com seus homens combatentes, ele não viu a cidade inteira, a cidade estava totalmente destruída. Porque é assim que acontece com a gente. Sabe aquele velho ditado que a gente ouve, quando o inimigo dá com a mão, pega com as duas? Isso é verdade. Não é apenas um ditado, isso é real. O inimigo te dá uma coisa aqui, mas tenha certeza que lá na frente ele vai tirar muito mais do que te deu. A nossa história está repleta disso. Pessoas que vão recebendo coisas do inimigo e acham que vai viver com aquilo o resto da vida, que não vai dar problema nenhum. E quando o inimigo vem, ele leva tudo. Ele leva até o que ele não deu. Quando as pessoas, irmãos, perderam até o que o diabo não tinha dado. Porque é exatamente isto, quando recebemos do inimigo o que nos afasta de Deus, é exatamente isso, quando buscamos socorro, sabe? Ou buscamos a solução do nosso problema, onde Deus não está. Uma irmãzinha, certa vez, ela era doida para casar. Queria casar. Pastor, ora por mim. Deus me dá uma benção. Minha irmã, se aquieta. Na hora certa, Deus vai e te abençoa. Mas ela queria, quero um varão. Aí uma vez eu encontrei com ela assim na rua, lá em Caxias, né? Aí ela gritou: pastor! Aí quando eu olhei, era a irmã, com um sorriso, irmão, de ponta a ponta. Parecia que estava fazendo comercial de creme dental. Feliz, o rosto chega a brilhar. Pastor, te apresentar minha bênção. Aí eu, glória a Deus, minha irmã, claro. Fui me aproximando. Apertei a mão da irmã. Pô, irmão, Deus te abençoe. Pastor, esse aqui é o meu varão. Quando eu olhei, eu te conheço. É verdade, você me conhece. Eu falei: tá tudo bem, irmão? Ah, legal, estou com a minha varoa. Tá certo. Despedi, falei: irmão, depois quero falar contigo, tá? Oh, o que é, pastor? Eu falei: não, eu quero falar contigo em particular. E a irmã ficou com aquela pulguinha assim atrás da orelha. E a irmã me procurou lá no trabalho. Chegou lá: ô pastor, você queria falar comigo aquele dia? O que houve? Eu falei: minha irmã, sai disso. Você está namorando um predador. Esse cara é um predador. É um sem vergonha. Já destruiu a vida de muitas moças. Ah, pastor, mas eu orei. Eu falei: então você não recebeu a resposta de Deus. Quem te respondeu foi outro, não Deus. Não, pastor, mas ele pode ter mudado. Eu falei: bom, minha irmã, então você vai botar a sua vida em risco. Eu estou falando como seu amigo. Pô, mas essa bênção não é de Deus, pastor? Eu falei: minha irmã, eu estou te dando só essa dica. Pode ser que ele tenha mudado. Mas se mudou, foi bem pouquinho tempo. Foi pouquinho tempo. Eu estou só avisando para minha irmã. Se você quer, então já te deu um recado, querida. Foi embora. Passou-se um tempo. Tinha
ali em Caxias, de vez em quando o pessoal se reunia na praça, chamada Praça em Frente à C&A, se reunia um grupo de pagode, né? Grupo de pagode lá, um montão de pagodeiro, era cerveja, era não sei o quê, um montão de gente sambando assim no meio da rua, aquele grupo de pagode ali, batendo pagode, não sei o quê e tal. Tô passando para ir para casa, quando eu olhei, tá lá a irmã sambando junto com ele, copinho de cerveja na mão, e os dois lá no meio do pagode. Eu falei, pronto. Sabe, irmãos, a gente recebe coisas que não é de Deus, tenha certeza, se você não abrir a mão, tu vai se afastar. Não tem esse negócio, eu sou muito espiritual, sou muito crente, eu vou trazer ele para Jesus. Irmão, você vai ter que ser crente demais. Você vai ter que suportar a tua carne, que vai gritar dia e noite, carne não se converte. Se um dia você me apresentar um homem ou mulher de Deus que a sua carne seja convertida, não é humano, é um anjo. É um ser celestial, porque carne não se converte e nem vai se converter, porque se converter tem que arrastar a Bíblia. A Bíblia diz que quando o Senhor vier nos buscar, nós teremos um corpo incorruptível, porque este corpo se corrompe. Aleluia. O que a gente faz com essa carne anestesia? De que forma? Com injeção? Você vai no UPA e toma um sossega-leão? Não. Você vai para o joelho, você lê Bíblia, você pede perdão a Deus, tem misericórdia, Deus me ajuda, eu não estou aguentando, mas me sustenta, não deixa eu cair. É isso que faz com que você permaneça na presença de Deus. Agora você quer tentar sua carne recebendo do inimigo aquilo que vai te afastar de Deus? Davi recebe do inimigo aparentemente uma bênção. Ele não tinha para onde ir. Quase 2.000 ou 2.000 pessoas ao relento, e você ganha uma cidade onde você vai construir casas, se estabelecer, ter um lugar tranquilo. Só quem está te dando isso? Foi Deus? Não foi Deus, foi o inimigo. E pelo fato do inimigo ter dado isso aí, o rei Aquis deu, a consequência veio logo depois, não demorou muito não. Cuidado com o que você recebe do inimigo, cuidado, veja quem é que está te dando isso que você tem, veja quem está trazendo o socorro para você, veja aquilo que você está recebendo, qual é o endereço, cuidado. Quando se busca a solução onde Deus não está, perdemos o senso de misericórdia. Pastor, isso é real? Quando a gente busca a solução para a nossa vida, para o nosso problema, é possível a gente perder o senso de misericórdia, perder a sensibilidade humana e espiritual? Sim. Veja aí o versículo 11 diz: Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente enquanto ele vivia entre os filisteus. Me permita explicar isso para você. Davi estava entre os filisteus para lutar com quem? Com o seu próprio povo, com o povo de Israel. Mas Davi, por ser judeu, ele não ia sair com seus soldados para lutar com o seu povo. O que ele fazia? Ele atacava outros tipos de inimigos, matava geral. E o texto está aqui muito claro, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou atribuindo nada. Ele matava homens e mulheres. E o que ele fazia? Ele dava, quando ele ia passar o seu relatório para o rei Aquis, para saber onde ele esteve, se ele lutou contra... foi lá para lutar contra Israel, ele dizia, sim, fui, venci, olha, causei maior estrago, mas na verdade, ele estava matando outros tipos de pessoas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que ele fazia isso repetidamente, ele matava todo mundo para não sobrar ninguém, para depois ninguém falar e dedurar ele para o rei Aquis. Você já percebeu que quando a gente começa fazendo uma coisa errada, isso acaba nos levando a outras coisas erradas, e às vezes aquilo que a gente está fazendo é tão errado que a gente vai perdendo, queridos, o senso de misericórdia.
A gente vai fazendo tanta coisa errada, vai endurecendo o coração, vai fazendo aquilo que não agrada a Deus, que a gente começa a viver, sabe, nessa prática como se fosse a coisa mais normal. O texto diz aqui, ó, isso acontecia repetidamente. Quando a gente busca a solução onde Deus não está, a gente pode perder o senso de misericórdia. Um amigo que era gerente de uma grande empresa, ele saiu de um departamento e foi para outro, onde tinha muitas pessoas, ainda mais pessoas, e ele, quando chegou lá, ele chegou com uma relação de pessoas para mandar embora. E na relação dele tinha mais de 30 pessoas. Só que nesse dia ele me chamou para almoçar, foi contar sobre a sua promoção na empresa, sobre as mudanças que ele queria fazer nesse novo departamento, que era o departamento onde ele, sabe, era o coração da empresa, onde se gerava muitos recursos. E nessa conversa ele disse: rapaz, vou fazer uma limpa. Eu falei: por quê? Tem algumas pessoas que não gostam muito de mim, eu estou querendo mudar, eu quero fazer tudo novo, então eu vou mandar geral embora, eu vou botar um monte de gente nova. Eu falei: por que você vai fazer isso? Porque isso é normal. Lá é assim: se o gerente tiver a fim de mandar embora, vai mandar embora. Se o gerente quiser demitir, vai demitir. Não sei o quê. E não tem conversa. Se quiser, vai lá botar na justiça. Que é assim que a gente age. Eu falei: só tem uma diferença. Você é um gerente, tudo bem. É um CEO, ótimo. Só tem um detalhe nisso aí que você não parou para pensar. Você é um homem de Deus. E você está deixando o teu coração endurecer, perder o teu senso de misericórdia, porque é normal essas pessoas fazerem esses tipos de maldade. É normal se mandar um pai de família sem antes tentar entender o que está acontecendo. É normal você se livrar dos teus inimigos só porque a pessoa discorda de você. Você já parou para pensar que você tem excelentes profissionais e que estes profissionais podem ser teus amigos e produzir mais do que alguém que vai entrar agora? Ele estava com a lixa assim em cima da mesa. Eu falei: dá uma olhadinha para cada uma dessas pessoas. Agora se coloca no lugar desses pais de família, dessas mulheres, sabe? E olha para essas famílias quando eles chegarem em casa, esses homens, essas mulheres, falando: olha, fui demitido. Por quem? Por um pastor que é o gerente da empresa e não gosta de mim. Você já parou para pensar o prejuízo que você vai causar, não só na vida dessa família, mas no reino de Deus? Só porque é normal. Você sabia que muitas vezes é assim com a gente, irmãos? A gente vai lidando com tanta gente de coração duro, e se a gente não parar para perceber que nós não somos iguais, a gente deixa o nosso coração endurecer também, porque isso passa a fazer parte da nossa vida. A gente vai perdendo, irmãos, exatamente o senso de misericórdia. Isso é uma coisa que Deus pede, e pede não, Deus ordena, que Deus não tem que pedir nada para a gente. Deus fala: olha, uma coisa peço, ou uma coisa quero, aliás, uma coisa quero: misericórdia, não sacrifício. E às vezes, misericórdia é o que nós menos usamos. E Deus, sabe, Deus quer que você seja misericordioso. Se você começar a andar com gente de coração duro, sabe aquela pessoa que só quer matar, não, só fala de matar, não, tem que matar. Não, daqui a pouco, se tu começar nessa conversa, tu vai ficar com a mesma vontade dela. Ah, comigo tem que ser o quê? Daqui a pouco tu está pensando igualzinho. O teu coração vai endurecendo. O teu coração vai perdendo, sabe, aquela sensibilidade das coisas espirituais, das coisas de Deus. Davi perdeu isto, porque ele começa a tomar uma atitude que não, sabe, em que Deus não aprovava. Ele vai buscar solução para o problema dele, se envolvendo com o inimigo, e quando você se envolve com o teu inimigo, o teu coração endurece, se plastifica, fica impermeável. Então,
cuidado, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e graças ao meu bom Deus, esse amigo, ele me ouviu, me deu ouvidos, como conversa comigo até hoje, sabe, está sempre indo à minha casa, pedindo algumas orientações, e ele disse, depois de um tempo, ele falou, olha, a melhor coisa que eu fiz foi não ter demitido aquelas pessoas, por como elas me ajudaram, como a empresa cresceu, como eu pude entender a cabeça deles e pude trazê-los para mim e nos tornamos amigos. Exatamente isso que Deus quer de nós, irmãos. Porque é muito fácil livrar do inimigo dando uma espadada nele, eliminando ele, tirando ele do nosso caminho. É muito fácil a gente, sabe, a gente começar a fazer um caminho, a aplainar um caminho, passando por cima de pessoas que a gente não está muito afim de ter relacionamento. E a grande arte da vida é quando você aprende a ter um coração misericordioso, um coração sensível, ainda que aquela pessoa esteja merecendo punição, mas tente por algum momento permitir que o teu coração seja misericordioso, porque vai haver um dia, ouça o que eu vou dizer para você, vai haver um dia em que você vai precisar também da misericórdia do Senhor, e Deus vai te lembrar disso. Deus vai te lembrar, se você não for misericordioso, vai haver um dia que Deus fala, você lembra lá atrás, quando você precisava ser misericordioso com aquele, com aquela, e você não foi, agora está sendo a tua vez. Porque a palavra só diz que aquele que o homem plantar, isso ele vai colher. Irmãos, isso é uma lei divina, é a lei da semeadura, foi imposta por Deus, e Deus não vai contra a sua lei não, tenha certeza disso, Deus não vai contra a sua lei. Então cuidado com o que você planta hoje, sabe, se você plantar esse senso de misericórdia, um coração quebrantado, tenha certeza que é isso que você vai colher lá na frente. Eu finalizo aqui. Quando nós buscamos solução onde Deus não está, podemos nos tornar escravos do inimigo. É verdade isso, pastor? Se eu buscar solução onde Deus não está, é possível me tornar escravo do inimigo? Sim. Olha o versículo 12 aí, apenas a parte B. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Você sabe quem está falando isto? É o rei Aquis. É o rei Aquis. Aqui estava achando que Davi estava destruindo o exército de Israel, ou causando baixa lá no exército de Israel, e ele pensou, bom, está comigo, está fazendo o que eu quero, então vai me servir, vai ficar o resto da vida comigo. Irmãos, é exatamente isso que o diabo muitas vezes quer da gente. É isso que o diabo quer de você. É isso que o diabo quer da igreja. É isso que o diabo quer daqueles irmãos que por algum momento sair da presença de Deus e buscar solução onde Deus não está. Porque quando a gente começa a buscar solução onde Deus não está, tentar resolver o nosso problema onde não há presença de Deus, certamente o inimigo vai fazer escravo. A não ser que você, por um ato de graça e misericórdia, você se disperse, você peça perdão a Deus, Senhor me ajude. Irmãos, eu vou falar para você, eu vi muita gente sair da graça de Jesus, da presença de Jesus, e se tornar um escravo. Pessoas que antes pregavam o evangelho, louvavam a Deus, estavam no altar, ensinavam, voltou. Isso é bíblico. É bíblico. O porco voltou para a lavagem, o cachorro para o vômito. Isso é bíblico. Não é isso que Deus quer para a gente, não é isso que Deus almeja. Por isso que a gente prega aqui toda semana, a gente ensina toda semana, a gente ora todos os dias. Para quê? Para que nenhum de nós que estamos hoje aqui, ou no domingo, seja qual for o dia que estiver pregando, sabe, para que a gente pense nisso, irmãos. Nós não podemos voltar aonde o inimigo está operando, buscar solução lá, senão a gente vai virar escravo.
vira escravo. Foi isso que o rei quis, falou: agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. O diabo quer que aqueles que não estão buscando solução no Senhor sirvam a ele para sempre. E só a graça de Deus para sair das garras do diabo. Só quem um dia já esteve lá, só quem um dia teve a infeliz, sabe, a experiência de estar nas garras dele, que sabe o como é difícil sair. Só a graça de Jesus, só o poder de Deus na nossa vida. Por isso, queridos, em nome do Senhor, quando se busca a solução de Deus não está, a gente corre esse risco. Isaías capítulo 31, apenas o versículo 1, o início dele diz assim: olha, que aflição espera os que buscam ajuda no Egito. O Egito é um símbolo, uma simbologia do lugar onde Satanás impera. O Egito simboliza onde o faraó imperava, onde os inimigos de Deus estavam. O Egito significa lugar de escravidão, de sofrimento, de tortura. Então, irmãos, que aflição. Há uma outra tradução que diz: ai daqueles, é no mesmo capítulo, só que uma tradução diferente, ai daqueles que buscam socorro no Egito, que descem ao Egito para buscar socorro. Ai daqueles que descem ao Egito para buscar socorro. E nessa tradução diz que aflição espera, olha bem, que a aflição espera os que buscam ajuda no Egito. Em nome do Senhor. Sabe, a gente, creio que todos nós passamos por grandes lutas, grandes dificuldades, queremos solução para um monte de coisas na nossa vida, mas não busque socorro no Egito, porque se você fizer isso, você pode se tornar escravo mais uma vez. Vamos nos colocar em pé, amados, por favor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, amado Deus, que nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo possa ter falado ao nosso coração. Porque a gente precisa de solução para um monte de coisas na vida. A gente corre para um lado, a gente corre para o outro. A gente, às vezes, perde noite de sono, a gente se angustia, e quando a gente está em momentos dessa forma, dessa natureza, a gente quer uma solução rápida, talvez para amenizar a dor e o sofrimento de quem está em volta de nós, talvez para encurtar, Deus, Deus, a angústia. A gente quer sair logo desse momento. É nessa hora que Satanás está à espreita. É nessa hora que ele está esperando uma solução que não vá na direção de Deus, mas ao encontro dele. Por isso, quando se busca a solução de Deus, não está. Essas coisas podem acontecer com a gente, que Deus nos livre disso. Sabe, quando a gente busca a solução, só não está, a gente acaba nos abrigamos num lugar onde é errado, onde o Teu Espírito Santo não se manifesta. Quando buscamos solução, só não está, Deus, recebemos do inimigo o que nos afasta de Ti, o que nos afasta de Deus. Aparentemente parece um presente, mas na verdade é uma grande maldição. Buscar solução só não está, é perder o senso de misericórdia, é se tornar mais uma vez escravo do inimigo. Pai, em nome de Jesus, ouça a nossa oração, olha para nossa vida hoje, para os nossos problemas, mas que a solução venha de Ti, que a solução venha do Senhor. O salmista, no Salmo de número 121, diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
de onde vem a solução, de onde vem a resposta, de onde vem, sabe, onde vem o bálsamo que vai refrigerar a minha alma. Mas ele tem a resposta, ele tem a pergunta, mas ele tem a resposta. Ele diz: o meu socorro, a minha solução vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele não cochila e ele não dorme. Oh Deus. Manai, Uriandaregas, Jocandarabalais, Romanai, Chicondaregas. Nos ajude, Senhor, porque Tu és a nossa solução, em nome de Jesus.